Olá, tudo bom? Eu meditando sobre o caminhar sobre a palavra, eu estava pensando como é fácil, como nós temos facilidade em acreditar, em andar em cima de coisas que são perecíveis, coisas que são palpáveis, coisas que se podem ver, observar, pegar, mas são tão vulneráveis. Coisas que nos trazem uma segurança a princípio, mas é na verdade uma falsa segurança. O que eu estou querendo dizer com isso? É que às vezes nós caminhamos mediante uma palavra humana, mediante uma promessa, mediante algo que alguém nos falou e aquilo nos alimenta de esperança e vamos colocando a nossa esperança naquilo, sem a capacidade de mensurar a falibilidade de quem falou e sem a capacidade de tentar pelo menos medir e saber que a pessoa que nos fala é tão relativa quanto aquilo que falou. Por exemplo, hoje eu existo, amanhã eu posso não existir mais. Nós somos seres totalmente relativos. Absoluto aqui nessa terra, só Deus. Absoluto na terra e nos céus, é somente Deus. Então, às vezes nós nos decepcionamos com coisas que não éramos para nos decepcionar. E por que eu estou falando isso? Pastor Leandro, por que você está falando isso? Veja bem, a palavra de Deus nunca falha. Deus é o mesmo hoje, ontem e sempre será. Deus é o mesmo amanhã. Deus é o Deus de ontem, hoje. Como diz em hebraico, Ele é Hasher, Hayah, Hayavô. Aquele que era, que é e que há de vir. Quando Jesus falou para Pedro, vem, quando ele disse, vem até mim, Pedro estava andando sobre as águas. Mas a palavra é bem clara e específica, que diz que Pedro, olhando para a tempestade, para todo aquele quadro catastrófico que se levantava à sua volta, ele começou a afundar, olhando a tempestade. Então eu aprendo que o quê? Primeiro, se eu foco, se eu quantifico aquilo que se estabelece à minha volta como quadro catastrófico, como tempestade, como intempérie, como momento de abatimento do meu ser, se eu começo a focar isso e começar a dar vazão a isso, eu começo a afundar. E a segunda coisa que eu aprendo é que eu não afundo porque eu olho apenas, eu afundo porque ao olhar eu esqueço da palavra que me foi lançada. Quando Jesus falou para Pedro, vem, e Pedro estava caminhando e olhando o quadro que se estabelecia, que se levantava à sua volta como tempestade, ele começou a afundar. Pedro começou a esquecer da palavra que Jesus lançou para ele. Jesus já havia lançado uma palavra e a palavra era, vem ao meu encontro, caminha até mim. E Pedro esqueceu essa palavra. Na verdade, Pedro não estava caminhando sobre as águas, porque caminhar sobre as águas, ele poderia, usando a fé em outro momento, ter feito isso. Mas todo momento em que Pedro fez alguma coisa que parecia impossível ou ridículo, como assim ridículo? Jesus mandou Pedro seguir o homem com um cântaro d'água na cabeça. Homem Israel não carrega cântaro d'água na cabeça, nem naquele tempo, nem hoje. Não é da cultura de Israel que um homem carregue cântaro d'água na cabeça. E Pedro, ele foi seguir um homem com um cântaro d'água na cabeça. Ele foi seguir o homem do cântaro. Então era algo que parecia ridículo, mas Pedro fez. Então toda vez que Pedro fez algo que parecia esdrúxulo, ridículo, que parecia uma pegadinha cristã, que ia fazer Jesus Cristo um ser muito bem-humorado, ia fazer ele parecer isso. Bom, toda vez que ele fez isso, ele foi mediante uma palavra. Toda vez que Pedro fez isso, ele foi por uma palavra. E quando ele estava caminhando sobre as águas, ele estava caminhando, na verdade, sobre a palavra. Pedro ouviu a palavra, e ouvindo a palavra,
caminhou. Então Pedro estava caminhando sobre a palavra. E eu te pergunto, sobre que palavra você tem caminhado? Qual a palavra que tem sido lançada sobre a sua vida e você tem caminhado sobre ela? É a palavra do gerente do banco? É a palavra de um amigo que disse que vai te ajudar? Qual a palavra que tem sido lançada sobre você e você diz, é sobre essa palavra que eu vou? Existe uma palavra, que é a palavra que te sustenta nesse universo. É a palavra de Deus. Essa palavra é a palavra que você pode caminhar por cima dela, que ela jamais vai te deixar afundar. Por essa palavra era que Pedro começou a caminhar, mas esquecendo dela é que Pedro começou a afundar. Cada vez que eu esqueço da palavra, eu afundo. Mas toda vez que eu caminho por ela, por cima dela, não há trevas e não há mar profundo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Ela me sustenta, ela é rochedo forte. A palavra é Jesus, e Jesus é o firme fundamento que já foi posto, sobre o qual cada um edifica o seu edifício. E veja como edifica. 1 Coríntios capítulo 3. Caminhe por cima da palavra, assim você não vai ter decepção. Então eu não posso falar em cima do que o pastor está falando, não posso caminhar em cima do que o pastor está falando, não posso caminhar. Pode, é lógico, porque o que está sendo falado é a palavra de Deus, não é a minha palavra. Tudo que eu estou falando aqui é a palavra de Deus, palavra de vida, para que você venha ter vida e vida em abundância. Então não olhe o quadro catastrófico à sua volta. Ouça e traga à memória a palavra de Deus e caminhe por ela, porque a água é só um detalhe, ela vai virar chão firme da existência humana para que você possa andar. Sabe por quê? Porque o Evangelho ele tem a capacidade de tornar tudo aquilo que é evaporável e insólido para que você viva e viva com segurança. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz e até o próximo vídeo para edificação da sua vida. Deus abençoe você.